Olá! Estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Hoje para falar sobre relações raciais e preconceito. Você sabia que a escravidão foi extinta no Brasil há 127 anos? Mas ainda continua a luta para que todos tenham oportunidades iguais. Estão aqui conosco para discutir sobre o assunto a psicóloga social, mestre, doutora Luanda Queiroga, mestre em psicologia social, e o advogado criminalista Dr. Rafael Santos, advogado e professor da faculdade FEAD. É um grande prazer recebê-los aqui. Um prazer também. Pois é, vamos começando a respeito de crime. Racismo é crime, doutor Rafael? Sim, racismo é crime e os delitos tipificados estão previstos na Lei 7.716 de 1989. Portanto, uma lei que foi criada um ano após a entrada em vigor da Constituição Federal de 88. É bom ressaltar que, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, os crimes de racismo não se dão unicamente em relação à discriminação pela cor da pele, mas também em relação à procedência nacional, ou seja, o fato de destratar, ou praticar qualquer tipo de comportamento previsto na lei, como discriminação em relação a nordestino, a baiano, a paraibano, esses que a gente vê que são mais comuns. Também em relação à religião, ou seja, discriminar uma pessoa pela sua crença religiosa, a sua raça e também grupo étnico, ou seja, tratar de uma forma diferenciada um grupo indígena, por exemplo, como a gente já viu sendo julgado no tribunal. Entendi. Doutora Luanda, a senhora que é mestre em psicologia social, qual a causa do racismo no plano cultural? Bom, eu acho que antes da gente falar de onde que vem do racismo, de como é que ele acontece, é bom a gente tentar conceituar, a gente ver o que é o racismo, O preconceito racial é aquele preconceito em que um grupo vai se sentir superior ao outro, Um grupo de pessoas, uma pessoa representada por seu grupo, vai se sentir superior em vários níveis, no nível intelectual, no nível mental, no nível psicológico, no nível da aparência. Então, são vários níveis em que a pessoa vai se sentir superior e, por isso, vai se sentir no direito de desacatar o outro, de menosprezá-lo, de trazer um outro para a inferioridade. Bom, o racismo no Brasil, ele advém, como você mesmo disse no início do programa, de uma herança da escravidão, Então, o racismo, ele foi uma estratégia da escravidão, E ele perpetuou-se mesmo após a abolição. Inclusive, após a abolição da escravidão, negros e negras foram destituídos de qualquer possibilidade de acesso à moradia, à educação, ao trabalho e tornaram-se marginalizados, estão à margem da sociedade. O que significa que o racismo ele é muito presente na forma como o negro está posicionado na sociedade. Negros e negras não têm acesso a direitos básicos. Certo. Então, por isso a gente pode dizer também que o racismo ele é uma construção social, Ele está presente na cultura, mas como uma construção social. Certo. Depois eu quero fazer uma abordagem sobre algumas reflexões que eu faço sobre o racismo. Mas, doutor Rafael, eu queria que o senhor falasse sobre o Estado e o desafio que o Estado tem para combater o racismo. Sim, conforme a Luanda colocou, nós temos toda essa herança que vai repercutir e trazer inúmeros reflexos na organização social e urbana das várias cidades do nosso país. Hoje é um desafio muito grande para o Estado o combate ao racismo. Isso não pode partir unicamente dos agentes de repressão, ou seja, da polícia, do Ministério Público ou do Poder Judiciário. Como a própria Luanda colocou, isso tem que ser um trabalho desenvolvido pela sociedade. É claro que o Estado deve implementar políticas públicas, Principalmente se a gente considerar que nós temos atualmente uma comissão parlamentar de inquérito instaurada no Congresso Nacional, segundo a qual, que divulgou aí recentemente, na semana passada, uma estatística segundo a qual dos 56 mil assassinatos ocorridos no Brasil no ano passado, quase 70% deles foram praticados contra pessoas de cor negra e principalmente jovens entre 15 e 29 anos. Além disso, se a gente olhar para o sistema carcerário brasileiro, nós vemos que do total de presos do nosso país, seja no regime aberto, seja no regime fechado, semiaberto ou domiciliar, 70% dessas pessoas
ou melhor, cerca de 2/3 aí, vamos colocar 66% dessas pessoas são de cor negra ou parda. Então é um desafio muito grande para o Estado combater esse tipo de prática. Doutora Luanda, são números impressionantes, não é, que revelam um problema sério que de fato nós temos em relação a oportunidades, não é, discriminação também. Mas como chegar a uma conclusão quando se observa esses números e, ao mesmo tempo, se observa que a sociedade brasileira é miscigenada, que nós temos tantos mulatos, o que significa que também os brancos e os negros se amam. Então, como fazer uma reflexão sobre dois aspectos tão, vamos dizer assim, ao mesmo tempo... Contraditórios, exatamente, a palavra é essa. Eu acho que a melhor resposta para isso é uma coisa que se chama mito da democracia racial. Isso acontece no Brasil. Desde que foi abolida a escravidão, foi instaurado um pensamento de que, como o Brasil é essa mistura de raças, né, essa alegria de cores, aqui não existe o racismo, porque todo mundo misturado, todo mundo miscigenado. E aí, acaba que a gente essa ideia, ela foi se perpetuando de que o racismo ele não existe por conta dessa mistura, desse misto. E aí a gente tem formas muito cruéis de racismo, porque elas não estão escancaradas, né? Elas não estão. Muitas vezes elas estão escancaradas e a gente tem visto muitos casos escancarados nos últimos tempos. Mas, na maior parte das vezes, ela está no cotidiano, está corriqueira, está nas piadas que a gente conta, está nas piadas que a gente reproduz, nas relações trabalhistas, na escolha de um funcionário de uma empresa. Isso está muito nas entrelinhas e acaba que a gente não percebe, né? A gente vive considerando que, como somos, né, muito misturados, somos um país igual, com igualdade. Mas, na verdade, não existe uma igualdade de oportunidades e uma igualdade de direitos em se tratando de raça. E aí, como o doutor Rafael disse, se tratando de cor da pele, isso fica muito explícito, né? E quando a gente trata de outras formas de racismo, que não são as da cor da pele, não fica tão claro assim. Por exemplo, a gente pode dar o exemplo das religiões afro-brasileiras, que foi um tema que eu estudei no meu mestrado, e que a gente percebe um grande preconceito em relação a elas. E esse preconceito, ele é um racismo também, porque as religiões provêm da África, provêm de uma matriz africana, e a gente sabe que ao longo desses 500 anos, né, de Brasil, tudo que veio da África foi sempre inferiorizado, foi massacrado. Então, existe esse racismo que está aí, né, que está aí, às vezes, imperceptível, né? Sobre essa questão, me permita só uma observação, Célia. Essa questão que a Luanda colocou é muito interessante, porque a legislação brasileira de combate ao racismo, né, a Lei 7.716 de 89, ela foi inspirada no modelo norte-americano, no qual o racismo é expresso, ou seja, você tem grupos que defendem isso abertamente. Né? Você tem grupos ali, a Ku Klux Klan, você tem outros grupos ali também que se denominam, né, e vão às ruas se autodenominarem racistas. A realidade brasileira não é tão dessa forma. Então, a lei, dentre os comportamentos que a lei prevê, que tipifica como crime de racismo, é impedir uma pessoa de acessar um restaurante, um hotel, um bar, né, um clube, um elevador, um edifício, um cargo da administração pública, direta ou indireta. Além disso, nós temos a incitação pública do racismo. Esses crimes a gente vê com uma maior frequência, principalmente através das redes sociais. Mas o fato é que nós temos, até num certo ponto, Luanda, não sei se você concorda comigo, uma certa ingenuidade do legislador brasileiro ao tipificar como crime a conduta de anunciar publicamente, numa entrevista de seleção de emprego, num processo de recrutamento, que irá discriminar, ou aqui só se aceitam brancos, ou só se aceitam evangélicos, enfim, católicos. Essa não é a realidade brasileira, né? A realidade brasileira que a gente vê é de um racismo implícito, de um racismo velado. Por vezes ele é escancarado, sim, né? Principalmente em algumas manifestações que a gente vê em redes sociais, em estádios de futebol, né? Que aí eu nem diria que seria um racismo tecnicamente, no âmbito técnico-jurídico, isso não se enquadraria como racismo, seria uma injúria racial. Mas fato é que a realidade brasileira está próxima disso que a Luanda colocou. Pois é, a lei traz a punição para a conduta considerada como crime. Mas no plano cultural, no plano da consciência e da educação, doutora Luanda, o que nós podemos fazer
para eliminar esse preconceito meio invisível que existe no Brasil? Eu acho que o primeiro passo é a gente assumir. Somos um país racista, somos uma sociedade racista. Isso é difícil de fazer, né? Ninguém quer se assumir como algo que é ruim. Mas a gente precisa assumir que é assim, né? A coisa está tão nas entrelinhas, né, que se confunde muitas vezes o racismo com opinião. Não, a minha opinião é de que pessoas brancas são mais bonitas que pessoas negras. Essa é a minha opinião. Mas a gente sabe que essa opinião está permeada por conceitos ideológicos de beleza, né, de concepções ideológicas que vão trazer para a gente essa tomada, talvez, de opinião. Então, uma primeira coisa que a gente deve fazer é assumir. Somos racistas, sim. Aonde eu guardo meu racismo? Aonde é que eu tenho guardado ele? E, a partir daí, refletir, tentar mudar em seus atos e em suas ações. Enquanto sociedade, eu acho que a gente tem feito mais, né? Nós, negros, somos representados pelo movimento negro. Temos tido muitos avanços nesse sentido, né? O movimento negro tem feito muitas conquistas. E eu acho que a gente ainda, né, tem muito caminho a percorrer. Muito caminho a percorrer, mas eu acho que é por aí. Né? Entendi. Então, acho que uma tomada de consciência é um primeiro passo. É um primeiro passo. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre isso. Fique conosco, voltamos já já.